sem o auxílio de um bom professor, de um bom mestre, fica complicado você crescer na vida interior, sobretudo no nosso tempo. Então, a maior dificuldade do nosso tempo é o seguinte, porque algumas pessoas podem objetar o seguinte, pessoal: Tiago, mas houveram santos na igreja que eram analfabetos. Sim, eu concordo, né? Você não precisa ser alfabetizado para você ir para o céu e nem para você ser um santo de sétima morada. É uma loucura você achar que você precisa ter uma vida intelectual e ser um estudioso para você ser santo, amar a Deus poderosamente. Não precisa. Entende? Nosso Senhor não falou que é necessário você ser um doutor, uma pessoa, né, ou um intelectual para você ir para o céu. Não existe isso, beleza? Ao contrário, né? Quando você vai estudando, você vai ver que o estudo às vezes mais atrapalha do que ajuda. Que é meio que natural que quando você vai estudando e passa a ver as coisas com um pouco mais de clareza, você se torna mais vaidoso. Você começa a ficar mais vaidoso. Tá entendendo? E aí a tua dependência de Deus, ela você começa a encontrar uma série de bloqueios para você se abandonar nele. Entendeu? Então o perigo da vida intelectual é exatamente essa. Que assim, a vaidade, ela se alimenta das tuas qualidades, ela não se alimenta dos teus defeitos. A vaidade, o orgulho, que é o último vício aqui dos oito vícios que o Evagrio Pontico coloca no livro, é interessantíssima, porque para você ser um orgulhoso, um vaidoso, um soberbo, tu tem que ter qualidade, bicho. Tu tem que ter qualidade num nível em que essas qualidades elas começam a se tornar um impedimento para o teu abandono na providência, em Deus. Entendeu? Então, é mais arriscado você perder a sua alma, digamos assim, querendo ser um intelectualzão, do que se você humildemente reconhecer que, de repente, tu não tem essa vocação. E que você precisa, né, se você não encontrou um bom professor, uma pessoa que consiga te explicar as coisas e tal, e te ajudar, tá? Te ajudar não a ser um intelectual, mas te ajudar a lidar com essa realidade, com a realidade que é a vida espiritual, você vai ter que pedir muita graça de Deus, né? Você vai ter que pedir humildemente, como uma criança, para que Ele te ensine. E isso funciona, beleza? Então assim, Tiago, como que eu posso crescer na vida espiritual? Que livro que eu vou estudar? Você assim, cara, não, tá entendendo errado. Você não vai estudar livro, você vai rezar. Beleza? Então não se cresce na vida espiritual estudando. Ninguém se salva estudando. Você se salva rezando. Ninguém ama a Deus, assim, nesse sentido, estudando. Porque você pode conhecer a Deus, né? Ou conhecer a Deus mesmo, através do estudo e tal, de forma intelectual, saber explicar as coisas e tal. Mas você não reza. Então quer dizer, você conhece, mas não ama. Entende? Tem pessoas que você conhece e não ama. Tem pessoas que você conhece e ama. Então é uma grande tentação você achar que você precisa assim, saber muito, saber explicar muitas coisas para amar a Deus. Não precisa. Isso pode ser um risco para você. Beleza? Então, no nosso tempo é complicado porque é o seguinte, antigamente, quando, né, existiram esses santos analfabetos e tudo mais, você tinha ali a igreja no domínio dominando a pedagogia da época. Beleza? Então você tinha bons bispos, bons padres, que ensinavam a galera. Tá? Hoje você tem uma porrada de gente que sabe ler e escrever, mas você não tem bons mestres. Qual o resultado disso? Vaidade. Orgulho. Tá entendendo?
Eu não sou contra essa coisa de conhecimento, não. Mas eu tô falando que na vida espiritual isso não é necessário. Para você amar a Deus, para você ir para o céu, você não precisa ser um intelectual. Você não precisa saber explicar nada do ponto de vista intelectual. Porque Deus vai te falar quem Ele é. Entendeu? E no caso, né, Deus é real. E Ele fala mesmo. Ele mostra. Então você não precisa saber falar de Deus como para explicar para alguém, para uma pessoa. Você precisa saber para você. Entende? Agora, o intelectual, quando ele faz isso, no meu caso, eu sei explicar essas coisas. Mas qual o proveito que isso tem para minha vida espiritual? Zero. Se eu não rezo, isso daqui não vale nada. Tá entendendo? Então, no caso, Deus me deu esse dom, esse talento, para eu exercitar isso como fonte de amor ao próximo. Conseguir explicar as coisas. O dever de um intelectual é esse, é explicar as coisas para os outros, explicar a verdade. Né? E apontar os erros, desfazer os erros. Então, ninguém recebe uma vocação intelectual para si. A vocação intelectual, ela é para os outros. Ela serve para você explicar para os outros, para você não deixar as pessoas irem para um caminho de erro. Mas para proveito próprio, nesse itinerário de vida espiritual, ela não vale nada se você não reza. Então, quando a gente está falando de Deus, de vida espiritual, o que vale é oração, vida com Deus, vida íntima com Deus. Beleza? Para não causar confusão, tá bem? E também vocês não acharem que porque vocês estão aqui ouvindo e tudo, e eu estar explicando essas coisas de uma forma que fica mais claro para vocês, vocês acharem que é necessário você ser um grande estudioso para amar Deus. Não é necessário. Você pode ir do lugar que você está, com a inteligência que você tem, com o conhecimento que você tem, né, amar muito a Deus. Muito mais do que, sei lá, vamos pensar uma pessoa que vocês gostam. Sei lá, Padre Paulo Ricardo. Beleza? Vocês podem amar mais a Deus do que o Padre Paulo, que sabe muito de teologia. De verdade. Vocês podem amar mais a Deus do que, sei lá, Santo Tomás. Tá? Então não confundam as coisas. Beleza? Então, voltemos aqui. Nesse sentido, então, o que vale? O que vale no nosso tempo é você estar perto de alguém que consiga fazer com que a tua experiência ela fique clara para você. Entende? Que as coisas comecem a clarear para você, na tua experiência prática, para que você não caia em erros. Né? Mas, inevitavelmente, tu vai cair em erros de concepção, etc. e tudo mais. Mas o que vale nesse sentido é essa grande humildade na vida de oração. Você ali, sozinho, na tua solidão, você ir se abandonando mesmo, né, nele, e pedindo a ele que ele te ajude, pedindo a ele o dom da fé, pedindo a ele para te ensinar a rezar, pedindo a ele para que ele se revele a você. Tá? No fim das contas, é isso que verdadeiramente importa. Agora, claro que ao longo das aulas, muita coisa vai ficar claro para vocês. E esse é o ponto. Então, o negócio aqui, se a gente pudesse estabelecer um objetivo, é o objetivo de que nós, ao longo dessas aulas, aprendamos a rezar.